Eu peço, Senhor, que o Senhor intensifique esse sinal do Espírito Santo, Pai. Eu peço que a cada dia nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo fortifique o nosso espírito. E que a gente mortifique a nossa carne, Pai, que tanto clama, Senhor. Ah, Pai, eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, Senhor, que é possível vencer todos os vícios. É possível vencer todo o passado, Pai. Pai, aquilo que fizeram conosco, as injustiças que cometeram conosco, Pai, o Senhor levou sobre si. Ah, Pai, vai muito além da salvação, do Teu sacrifício, Jesus. A Ti foi dada toda a autoridade, Pai. O Senhor é a imagem do Deus invisível. E o Senhor se manifesta a nós se a gente obedecer os Seus mandamentos, Pai. Então, Senhor, nós queremos obedecer os Seus mandamentos, Pai. Mas sozinhos a gente não consegue. Mas se o Seu Consolador, se o Espírito da Verdade, se o Espírito Santo estiver conosco, o Senhor se manifesta a nós. Então vem, Senhor. Vem de sobremaneira, Pai. Invada o nosso coração, invada a nossa mente, invada o nosso espírito, Jesus. Invada este lugar, Pai. Ilumina este lugar, Senhor. Ilumina as nossas trevas, Pai. E o nosso recibo está assinado com sangue. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Ti, Pai. Nós não somos mais do que éramos, de fato não somos. Mas nós queremos mais de Ti, Pai. Mas o que o Senhor tem para oferecer que a gente ainda não viu, Pai? Nós queremos. Nós queremos, Senhor, através da Tua misericórdia, Pai. Vem, Senhor, vem, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus. E amares verdadeiramente, guardareis os Seus mandamentos. Guardareis os Meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará o Consolador e o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que fez os Meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado do meu Pai, e me manifestarei a Ele. Boa tarde. Boa tarde. Olha o corintiano ouvindo lá da janela lá. Importante é ouvir, dá pra ouvir aí? Eu já falei que eu não vou deixar mais o Rafael falar antes de mim, né? Rafael, você vai começar a falar depois de mim. Tá bom. Porque eu até mostrei pro Levin quando você estava falando, alguns dos versículos que você leu tá na minha mensagem. Falei que ia dar certo, você me ligou? É. A gente nunca combina, mas sempre tem esse alinhamento, é incrível isso. Como não podia ser diferente, nós tivemos uma baixa aí durante a semana, né, James? E aí eu fiquei pensando assim, qual é a palavra que Deus quer dar especialmente para o Jameson nessa tarde? Serve para todos nós, inclusive para nós que não estamos em processo de reabilitação de nenhum vício. Mas eu já falei aqui em outras oportunidades e é uma verdade. A maioria de vocês sabem da minha caminhada, o que eu tive que enfrentar de experiências negativas na minha vida. O Rafael também já testemunhou as dificuldades dele. E todos nós, em determinada área, tem alguma dificuldade, tem algum desafio. E o foco o norte dessa mensagem que Deus quis trazer para vocês, e é incrível como Deus me dá essas mensagens, porque é enquanto eu estou estudando a Bíblia. Então eu não pego de forma intencional, o Levi me convidou para ir lá pregar no batalhão semana que vem.
eu não vou pegar o meu tablet para montar uma mensagem para deixar no batalhão. Mas enquanto eu estou estudando a Bíblia, o Espírito me leva numa direção que quando eu começo a jogar aqui os versículos, eles têm conexão entre eles. E é Jesus purinho, porque eu não tenho nem essa profundidade de conhecimento teológico para poder fazer essas amarrações todas. Então, quando a gente vem trazer uma mensagem para vocês, podem acreditar, pelo menos da minha parte, que não tem nada a ver com o meu conhecimento humano. Não tem. Por mais que eu tenha buscado, por mais que eu tenha estudado, estou terminando agora, em dezembro eu termino uma pós-graduação em teologia que eu fiz, como zelo pelo que a gente está fazendo. Mas, de verdade, não é isso que me dá conteúdo para passar para vocês, não é? É incrível, parece que eu entro numa atmosfera que eu não escuto mais nada ao meu redor e os textos vão vindo. E começa com o título, Não Devemos Desistir. Todos nós, sem exceção, antes de nos voltarmos a Deus, estávamos condenados. Ah, mas eu sempre tive uma vida ok, eu não fui viciado, eu não bati na minha esposa, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não importa. Você já nasceu condenado. Todo mundo entende isso? Pecado. Só que aí, Jesus misericordioso, Deus querendo se reconciliar com a criação, Ele deu o seu Filho para morrer por todos nós. E essa é uma dificuldade muito grande que nós, humanamente falando, temos. Porque a gente tende a classificar pecados. Quer ver uma coisa? Você sabia que o Champinha, sabe quem é Champinha? Champinha é um cara que passou uma semana estuprando uma menina no meio da mata e depois deu um tiro na nuca dela. Você sabia que se ele se arrepender, ele será salvo? Dói ouvir isso, né? Sabe aquele abusador de criança que foi preso? Que estuprou mais de 30 crianças durante um ano? Se ele se arrepender, sabe onde ele vai? E esse versículo de 2 Coríntios 5,15, ele diz exatamente isso. Ele morreu por todos. Morreu por quem? Todos. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus se entregou na cruz para nos libertar da condenação eterna, porque Ele queria estabelecer, cumprir a justiça nele, para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Mas não era só o Renan, que é bonitinho, que foi criado em apartamento e empinou pipa no ventilador. Bola de gude no tapete? Não, pelo Zé Pequeno também. Aquele lá do filme, lá, se fosse verdadeiro. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Quem é um que morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. E aqui é a chave, na minha opinião, do Evangelho. É a gente entender que viver para Cristo é morrer para as coisas do mundo. Não tem outro jeito. Se você continuar vivo, Jameson, você não vai sair da situação que você está. Só tem um jeito de você sair disso daí. É você morrer. Dá para entender? Mateus 11 fala isso. Se eu morrer para as coisas do mundo, eu estou vivo para Cristo. Nós não conseguimos, ninguém consegue ter dois senhores. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo. E quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, ele queria alertá-los de que há necessidade de morrer todos os dias.
Se um dia eu me levantar da minha cama e não matar o meu velho homem, sabe o que vai acontecer? Eu vou voltar a ter as mesmas atitudes de antes de convertido. Dá para entender isso? Nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. Não é só hoje. Não foi só ontem. É amanhã também. E depois de amanhã de novo. Olha o que diz em Gálatas 2:20. Estampa a nossa camiseta aí atrás. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. E o que significa isso? Significa que vivemos pela fé no Filho de Deus, que se vivermos pela fé no Filho de Deus, temos acesso à salvação. Mas para eu viver pela fé no Filho de Deus, eu tenho que morrer. Dá para entender? Não dá para eu viver pela fé e continuar escravo dos meus desejos, das minhas vontades, do meu vício. Não dá. É incompatível. Na nossa vida é uma escolha diária de ter apenas um Senhor. Por isso que não adianta buscarmos Jesus só como Salvador. Ah, eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Ótimo, página 1. E a página 2? Porque se Ele for só o seu Salvador, sabe o que vai acontecer? Você vai permanecer vivo. E se você permanecer vivo, você não tem acesso à graça. Alguém está entendendo? Se não estivermos crucificados com Cristo, não teremos acesso à salvação. Olha o que diz em Efésios 2:12. Eu vou ler até o 20, presta atenção. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Que época é essa? Antes da minha conversão. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Estrangeiros em relação a quê? Quanto às alianças da promessa. Ei, presta atenção aqui. Se eu estou sem Cristo, eu estou fora das alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Inimizade com quem, irmãos? Com o mundo. Com Deus. Presta atenção. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Nós não nos chegamos a Deus sem Jesus. Aleluia, é verdade. Esse é o ponto aqui. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ei, irmãos, olha a preciosidade disso. Se eu estou em Jesus, pela filiação a Jesus, porque eu estou filiado a Ele, eu sou filho de Deus. Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Você sabe o que significa pedra angular? Nas construções da época, a pedra angular era como se fosse o alicerce da construção. E aí nós precisamos entender o seguinte: se a gente quiser levantar a nossa vida fora da pedra angular,
que vai acontecer com a nossa vida? Vai ruir. Não existe vida sem alicerce. E nós, pecadores, só temos uma chance de dar certo nesse caminho. Se nós estivermos edificando a nossa casa sobre a pedra angular que é Jesus. Dá para entender isso? Salmos 34:4. Presta atenção que eu vou ler até o 22. Preste atenção. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E aí, irmãos, presta atenção, não é o contrário. Para você ter livramento de Deus, você precisa primeiro temer a Ele. Dá para entender isso? A Bíblia não tem uma palavra fora do lugar. Então nós precisamos analisar com cuidado. Ele está dizendo que primeiro você teme, depois Ele te livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Ei, Jesus não é teoria. Aqui está mandando a gente provar o Senhor. Sabe o que é isso? Experimentar dele. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. De novo aqui. Por que ele fala de nada tem falta e não fala de nada falta? Porque ele está dizendo que mesmo que você tenha falta, presta atenção aqui, mesmo que você tenha falta de alguma coisa, você não vai sentir falta disso. É isso que ele está dizendo aqui. Tem gente que lê aqui e interpreta que não vai faltar nada na sua vida. Não é isso que está falando, eu vou ler de novo. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Não é tem falta de nada, é de nada tem falta. Você pode estar passando pelo problema que for. Se você estiver em Jesus, você não vai sentir falta de nada. Dá para entender? Amém. Venham, meus filhos, ouçam. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Ele voltou no mesmo ponto lá de cima. Temor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afasta-se do mal e faça o bem. E aqui tem um ponto que é importante. Às vezes você acha o seguinte: eu estou me submetendo ao meu desejo, meu Senhor são os meus desejos. Misericórdia por isso. E eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Será mesmo? Rafael falou que nós não temos o Espírito Santo em nós. Vocês já imaginaram o nível do constrangimento? Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Hein? E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Irmão. Ele os livra de todas as suas tribulações. Está repetindo de novo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Aleluia. É promessa, irmão. É promessa. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas elas. Lembra que falou que de nada tem falta?
Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. A promessa para nós aqui é que, independentemente da situação, a gente não vai sentir falta de nada. E aqueles que fazem mal para nós, que somos considerados justos em Jesus, serão eliminados. Você está entendendo isso? O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ei, igreja, está todo mundo muito quieto, amém? Amém. Hoje, dia 1/11, é o dia de fazermos essa escolha. Está difícil? Busque Jesus. Quer combater os desejos da sua carne? Quer? Alimente seu espírito. Quer sair das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor? Está na Bíblia. Busque Jesus. Ei, presta atenção, é importante. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E que busca Jesus é considerado justo diante de Deus. Eu só sou considerado justo diante de Deus se eu estiver em Jesus. Ninguém é justo, não há um justo sequer. E sabe qual é a promessa do justo? Vocês querem saber? Que deve ser difícil, né? Eu tenho que renunciar às vontades da minha carne, eu tenho que alimentar meu espírito, eu tenho que falar não para os meus desejos. E aí a gente fica pensando assim, a troco de quê? Porque a gente pode pensar no aspecto só da salvação, que não é só, é tudo que nós precisamos, mas como algo muito distante. Mas o que Jesus nos oferece não é só depois da nossa morte. Salmos 37, 25, presta atenção. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse versículo aqui, ele cutuca dentro da minha alma, assim. Porque, principalmente quem é pai aqui, sabe que com a gente está tudo bem. Mas a promessa de Deus aqui não é só em relação a nós, é em relação à nossa descendência. Então, quando vocês acham que está tudo bem, você respondeu ao desejo da sua carne, você sabe quem você está afetando, meu amigo? Seu filho. Nós não deixaremos cativos a nossa descendência diante daquilo que a gente abandonou. Presta atenção nisso que é importante. Se eu venço o meu vício em crack, eu não deixo meu filho cativo ao crack. Isso é uma lei espiritual. Você está entendendo isso? Se eu não consigo renunciar ao meu vício em pornografia, eu estou dando legalidade para o inimigo colocar a mão nos meus filhos. Isso afeta inclusive a sexualidade das crianças. Você está entendendo isso? Vocês já repararam que quando você vai no shopping agora, é normal o casal de mão dada, homem com homem, mulher com mulher? Se a gente for pesquisar a fundo a família dessas pessoas, você vai descobrir que tem pai e mãe no cativeiro do pecado. É bíblico, não sou eu que estou inventando não. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Dá para entender? Eu bato numa tecla aqui todas as vezes. Uma coisa é você escorregar.
outra coisa é você buscar intencionalmente. E por quê? Isso tem a ver com a conduta, é decisão. Não existe criança aqui. Cara, nós temos barba na cara. Eu quero sair dessa porcaria desse vício. Eu vou me acorrentar no pé da mesa, mas eu não vou buscar o pecado. Vai ter consequência na minha descendência. Eu demorei tanto tempo para entender isso. Quando eu entendi, me livrou de um monte de coisa. Ainda que tropece, presta atenção, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Vou ler de novo. O cachorro atrapalhou. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Aleluia, Dir! Aleluia, Dir! É hoje o dia, é hoje. Hoje é o dia que nós temos de fazer essa aliança com Deus. Se não por nós mesmos, pela nossa descendência. Deu para entender, Natal? A nossa conduta afeta o futuro dos nossos filhos. E não estou falando de aspectos sociais, não. Não é sociologia isso, não. Isso é espiritual. Ah, você já ouviu, Levi? Mas a gente tinha um casamento tão bom e de repente minha filha virou garota de programa. Será mesmo? Você sabe o que aquele pai fazia no banheiro quando ia tomar banho? Pornografia no celular. Ah, mas nosso casamento era tão bom e de repente o meu filho, não sei o que aconteceu, falou que ia me apresentar o namorado dele. Vai procurar saber e você entende que em algum aspecto aqueles pais deram legalidade ao inimigo. Dá para entender isso? E antes que alguém está filmando, alguém vai falar assim, ah, intolerante, não tem nada a ver com isso. Estou falando da palavra de Deus. Respeitar não quer dizer concordar. Eu respeito, mas não concordo. E da minha parte, entendendo a palavra de Deus, eu jamais vou dar brecha para o inimigo colocar a mão na minha família. Jamais. Nem que eu tenha que me acorrentar o pé da cama. E aí, se você entendeu isso no seu espírito e quer fazer essa aliança com Deus hoje, esse é o momento. Mexeu com você? Fique em pé no seu lugar e vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Sua palavra penetra no nosso coração como uma espada afiada. Que o Senhor faça com que a Sua palavra, que é viva e eficaz, apesar da nossa incapacidade, penetre na alma desses nossos irmãos que estão aqui. Que eles façam a decisão hoje de parar de agir como crianças mimadas, que se voltam para os seus desejos infantis, que não conseguem se controlar, meu Pai, entendendo que a posição deles vai afetar espiritualmente a vida da família, da sua descendência. Que eles entendam, Senhor, que eles precisam se posicionar, negando as vontades da sua carne, buscando andar pelo Espírito, pela honra e glória do Seu nome, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fortaleça esses homens, para que eles consigam dizer não para os desejos da sua carne e busquem a sua face cada vez mais, meu Pai. Que o Senhor coloque isso no coração deles, para que eles saiam daqui homens resgatados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Alguém quer
falar mais alguma coisa? Aproveita. Ei, mano? Você chegou com um cara e ninguém queria falar alguma coisa. Amém? Amém. Tá certo? Para quem fica em minha quadra da polícia. Não pode, né? Pode? Não pode. Pãozinho sem glúten, tá?